Então, se tiver alguém aí que queira oração, é só você entrar, né, e colocar o seu pedido, que a gente vai, no momento oportuno, estar intercedendo, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria agora de apresentar para vocês aqui a nossa irmã Nilza, né? Que vai cumprimentar os irmãos e vai compartilhar um pouquinho da sua experiência com Deus, né? Pode falar com os irmãos. A paz do Senhor, irmão. Amém. Tudo de bom, né? Glória a Deus. Então, é um prazer, né, estar aqui na casa da pastora, né? Amém. Prazer é nosso. Essa live, né? Amém. Sou um pouco tímida, viu, irmão? Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Sim. Que eu era uma pessoa muito, assim, nervosa, tinha muitas enfermidades, né? E já fui diagnosticada com vários tipos de saúde, aliás, de doenças, né? Sim. E assim, os médicos sempre falavam pra mim, né? Ah, Dani, você tem que fazer isso, fazer cirurgia aqui, fazer cirurgia aqui. Então, depois que eu realmente entreguei minha vida a Jesus, né? Que eu me converti, né? Passei um tempo na igreja, um pé fora, um pé dentro, né? Não tinha assim essa sabedoria, né? Eu fui em várias igrejas, né? Devido às mudanças, né? Então, cada igreja eu aprendi uma coisa ali, uma coisa aqui, né? E aí, né? Pedindo sempre a Deus sabedoria, né? E sempre eu falava, meu Deus, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero corte nenhum no meu corpo, né? Por quê, irmãos? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, né? Eu sempre fui só eu e Deus, né? Então eu fico pensando, né, de assim, um dia eu fazer uma cirurgia e ficar no INSS. Inclusive, falar INSS, eu realmente já fiquei no INSS. Eu sei o que é passar pelo INSS, né? Então essas enfermidades já me deixou até andar de moleta já. Eu não conhecia a pastora Rosângela. Mas há uns 6 anos atrás, irmãos, a enfermidade me pegou de uma forma que eu fiquei 2 anos no INSS, né? Fiquei 2 anos andando com muleta devido ao joelho, artrose na coluna. Então, passei esses 2 anos e o médico não operou naquela época porque eu tava com 45 anos. Ele falou assim, Nilza, se você tivesse 50 anos, eu fazia sua cirurgia. Só que, irmão, era uma cirurgia delicada, né? Coluna, o joelho tinha que usar prótese, né? Não era assim uma coisa 100%. E o INSS, a prótese só durava 10 anos, né? Então eu não cheguei a fazer a cirurgia, né? E a partir daquele momento, quando eu me vi enferma, quando eu me vi numa cadeira, sentada, irmão, que eu não conseguia dormir na cama, né? No frio, ficava numa cadeira de balanço, sentada e cobertor, porque as dores eram fortes, né? E quando eu me vi naquela situação, então eu resolvi procurar uma igreja e me converti de verdade. Só que assim, a gente passa muitas lutas, né? Minha família, algumas não era cristã, não era evangélica, minha mãe é espírita, né? Então é uma batalha, irmão, é uma batalha muito forte, né? Eu sofri para chegar até aqui, certo? Inclusive minha mãe falava que eu tinha que assumir, né, o lugar dela, que eu sou a filha mais velha. E naquela época eu tenho certeza que Deus já tinha me escolhido. Por quê? Glória a Deus. Porque eu sentia no coração que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Amém. Né? O inimigo tentou de tudo, irmão. Tentou de tudo me derrubar, tentou de tudo tirar minha própria vida. Tipo assim, eu passei por muitas coisas, né? Eu tinha umas dores de cabeça forte. E assim, é uma coisa sem explicação, né? Até eu entender que um dia eu decidi, falei, Senhor, se for para eu escolher, ou eu ser espírita, ou eu ser uma crente, eu prefiro ser crente. Glória a Deus por isso. Né? Eu não tinha essa vocação, não tinha um desejo, né, do coração de ser crente. Eu sempre, eu era católica. Mas só que eu não entendia nada do que acontecia comigo, né? E a partir do momento que eu recebi, que eu falei assim, Jesus, me entrego minha vida.
ao Senhor. Por quê? Porque eu não estava aguentando mais. Era muito sofrimento, ninguém entendia eu, né? Eu sofria e todo mundo falava que eu estava com frescura, sofria muitas dores no corpo inteiro, né? E hoje, irmãos, hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Glórias a Deus. Né? Hoje eu sou uma pessoa completamente, uma pessoa totalmente transformada. Jesus me transformou. Jesus tirou aquele sofrimento que eu passava, noites e noites sem dormir, chorando. Hoje eu choro na presença do Senhor. Amém, glória de emoção, de alegria, certo? Por quê? Porque Ele é um Deus maravilhoso que me transformou. Então, irmãos, vocês que estão assistindo essa live, entregue a sua vida para Jesus. Sim, Jesus. Né? Às vezes a gente pensa que a gente que está lá fora, a gente pensa que é difícil. Não é, gente. É tão bom servir um Deus maravilhoso de que é esse. Não tem coisa melhor do mundo. A gente ter uma paz. Né? Você chegar na sua casa, abrir sua porta, né? Tomar um banho, descansar, fazer oração, agradecer a Deus por aquele dia, pelo alimento. Então não tem coisa melhor do mundo, gente. Vocês que estão aí fora, que não aceitam Jesus, aceita, é muito bom. Passa luta, passa. Todos os crentes passam luta. Às vezes as pessoas lá fora não conhecem a gente, falam assim, nossa, porque você está passando por isso, né? Aí eu lembro daquele louvor do Lázaro, eu vou passando pela luta, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Né? Por quê? Porque a gente toma aqui na terra, gente. A gente toma aqui, ó, nesse mundo. E o inimigo, ele tenta tudo que é forma. O sol brilha para todo mundo, né? Então, e a luta também. É verdade, entendeu? A diferença do cristão e do não cristão, irmãos, é que aquele que tem Jesus vence, né? Verdade. E muitas vezes quem não tem é vencido pelas lutas. Eu venci, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Venci as dores. Glória a Deus. Venci as indiretas. Glória né? a Deus. Eu não tenho vergonha de me dizer que eu sou cristã. Glória a Deus. Se eu estou num lugar, eu escutar um louvor, eu louvo, eu dou glória a Deus. Jesus. Certo? As pessoas me chamam de doida no terminal, porque eu fico lavando no terminal. Doidinha por Jesus, viu? Lavando no terminal com um som de ouvido e dando glória a Deus. Aleluia. Então, é assim. Mas aqueles que estão lá olhando pra gente, não sabendo como a gente tá ali feliz. Às vezes eu falo, uns que estão falando assim pra mim, você é doida por Jesus. Glória Jesus a Deus. te ama. O que você tá escutando? Tá apaixonada hoje? Falei, tô apaixonada muito, sabe por quê? Por aquele lá de cima. Glória a Deus, amém. Então, irmão, você que tá assistindo, entrega a sua vida pra Jesus, certo? Jesus. Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, não tem coisa melhor do mundo andar com Deus. Com Ele tá difícil, imagine sem Ele. Com certeza, sabe? né? E assim, eu sou muito grata a Deus. Hoje eu tô na igreja Jesus é Vida com a pastora Rosângela, né? Encontrei ela, uma pessoa muito boa, maravilhosa. Deus é fiel, né? E assim, me afirmei mais com ela. Glória a Deus, aleluia. Certo? Porque assim, o tempo que eu tô passando, que eu já vejo, até o tempo que eu sou evangélica, mas assim, para pegar firme mesmo, né? Para fazer a obra, para fazer as coisas de Deus, agora que eu tô começando. Por Glória quê? a Deus. Porque essa vontade que eu tô tendo agora, esse desejo, foi nos primeiros meses que eu comecei a aceitar Jesus. Porque a gente, quando aceita Jesus, era o primeiro amor, é né? o primeiro amor, a gente fica ali ansiosa. Eu fiquei tão ansiosa, irmãos, que eu andei comprando livros, comprando isso, comprando aquilo, para poder entender, né? Mais um pouco da palavra de Deus. Mas a gente vai caminhando, né? Aprendendo aqui, aprendendo acolá, né? Tudo vai sendo uma experiência, isso é né? experiência. E ela é uma pessoa maravilhosa. Glória a Deus. Se vocês têm alguma dúvida, pergunto a ela. Então, os irmãos da igreja me acolheram muito bem, me receberam bem. Glória a Deus. Né? E hoje eu sou grata muito pela essa igreja. É uma igreja muito boa, de oração. Uma igreja Glória que cura, liberta, não tenha dúvida. É uma igreja muito boa, tá? Glória a Deus. Não tenho o que falar dessa igreja. Já fui para outras também, são muito boas. Mas assim, a igreja dela é uma igreja totalmente diferente, né? É mais oração. Então, era o que eu mais precisava Glória na minha Deus. vida, certo? Sim. Pai, eu tenho uma libertação total. Amém, eu tinha que ir Jesus. numa igreja que tinha oração, que tinha aqueles irmãos orando pra gente.
que tinha um culto de libertação, Glória certo? a Deus. Então, eu encontrei uma igreja mais certa para mim. Glória a Jesus. E não largo agora por nada nesse mundo, nem Amém, igreja, nem Deus. assim seja, Deus. Amém. Amém, gente. Amém, queridos. Tô muito Entrou ali, emocionada. entrou ali o pastor G, Ah, do grupo Majestade Ai, Divina, pastor, né? tudo Ele bem? entrou ali. A ah, nossa irmã pastora Onirce Leal também, né? De eu Marcha. já conheço esse pastor há muito Louvado tempo. né? Também entrou ali. A Raquel, que deu testemunha semana passada, né, Raquel? Que você falou da hemorragia que você teve, que você pediu pra gente orar e voltou depois no médico. O médico disse que você tinha uma cicatriz de cirurgia sem ter feito cirurgia nenhuma, porque Jesus operou, né, e estancou a hemorragia. Olha que coisa linda. Amém. Raquel, você precisa vir um dia aqui na minha casa, contar esse testemunho com mais detalhe aqui para os irmãos, né? Isso glorifica o nome de Deus acima de tudo, né? Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz, irmãos. Nossa, hoje eu me alegrei tanto na presença de Deus, vocês não têm noção. Eu conheci uma moça de Uberlândia, né? A Gabriele. E foi através de uma mensagem que ela mandou para mim no Messenger. Depois a gente adicionou no grupo do WhatsApp para conversar mais. E ela pediu oração pelo filhinho dela, o Pedro, uma criança que tinha 11 meses, né? Que nasceu e devido a uma complicação no parto, ficou com sequelas graves, né? E o médico disse que ele ficaria vegetativo. E ela já tinha perdido 5 meses antes de engravidar, né? Do neném Pedro, ela tinha perdido uma menina, a Olivia, né? Com 6 meses ela perdeu a menina. Aí, quando ela pediu pra gente orar, ela mandou a foto. Irmãos, eu coloquei no meu coração que até que Deus faça uma obra completa, nós não vamos desistir de orar por essa criança, viu? Amém. Em nome de Jesus, vamos estar intercedendo. Por quê? Porque eu creio num Deus de milagre. Amém. Eu já orei por uma criança que tinha síndrome de hipotônico, né? Uma criança que não mexia do pescoço para baixo, né? Totalmente sem movimento nenhum, né? E hoje a criança anda, né? Corre para um lado, corre para o outro. Então isso é um milagre muito grande que Deus fez. Eu sei que essa criança ainda está no processo, né, da cura, da restauração, porque Deus tem muitas formas de agir. Tanto pode agir no instantâneo, como pode agir de forma progressiva, né? E essa criança, ela está no processo, talvez porque Deus também está tratando com a família, com os pais, né? Que eram crentes, que tinham ministério e por algum motivo já não estavam mais atuando. Então a gente tem que entender o que Deus está fazendo e só cooperar com Ele, não deixando de orar e de crer, né? E eu falei, vamos orar pro Pedro, quero ouvir o testemunho, né? Para a glória de Deus. E hoje a mãezinha dele mandou mensagem agradecendo, que disse que ele teve alta, estava na UTI, entubado, tudo, né? Agora já foi para casa, vai comemorar o primeiro aninho dele em casa com a família. E eu fiquei feliz, irmãos, né? Fiquei feliz, por quê? Porque Deus está dando mais uma chance, né? Louvado seja Deus, e eu quero crer que não vai ficar só nisso. Nós vamos continuar orando e vamos continuar recebendo boas notícias dessa criança, dessa família, né? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a vitória do povo de Deus é a nossa vitória, irmãos, né? Quando nós oramos porque nós desejamos de coração, né, que Deus faça um milagre na sua vida. Por quê? Porque quando o poder de Deus se manifesta aí, te cura, te liberta, né, nós também somos, né, fortalecidos na nossa fé aqui. Somos, né, renovados, restaurados na nossa fé, né? Então, que você possa compartilhar conosco os seus testemunhos, amém? Que você continue, né, firme no seu propósito. Se você já recebeu, conte a benção. Se você não recebeu,
né? Não desista de buscar, porque Deus é um Deus que faz tudo perfeito, irmãos, tá? Deus, ele não faz nada pela metade. Eu creio que Deus está trabalhando na vida do seu povo, e eu digo isso com convicção, né? Hoje, aqui e agora, eu creio que nós estamos aqui nessa live e Deus está movendo as águas aí em favor do seu povo, né? Deus está agindo. Então eu quero crer que nessa noite nós vamos orar e Deus vai curar enfermidades, Deus vai dar vista ao cego, fazer andar o paralítico. Eu creio, irmãos, né? Eu creio porque a palavra de Deus diz que para Deus não há nada impossível. E também diz a palavra de Deus que se creres, verás a glória de Deus. E nós temos visto, por infinita misericórdia de Deus, né? Nós temos visto Deus fazer coisas impossíveis, né? Coisas maravilhosas. A pastora Onirce de Marche, que entrou aí, né? Ela me conhece desde o comecinho da minha fé, né? Ela ouviu muitas vezes nossos testemunhos, ela ouviu, né, Deus ter ressuscitado meu sobrinho, que hoje é o pastor Leandro, né? Uma bênção, um homem de Deus, né? Tão abençoado, usado por Deus poderosamente na palavra, enfim, né? E isso é para quê? Né? Para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele, né? Às vezes a gente precisa entender qual é o propósito de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, Nilza, eles dizem que creem, sabe? Mas quando eles estão diante de uma situação que desafia a fé deles, aí eles ficam na condição daquele pai do jovem lunático, né? A Bíblia nos fala, queridos, que um dia Jesus chegou num lugar, né? E estava ali um homem que havia trazido para os seus discípulos orar e expulsar o demônio que manifestava do seu filho, né? Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram. E esse homem ficou tão desapontado, porque obviamente ele buscou em muitas coisas, ele tentou de todas as maneiras, com certeza. Qual é o pai de família que, tendo um ente querido seu doente, não abre mão de tudo, não busca, não investe tudo que tem pela cura e libertação do seu filho, né? Só que esse homem, quando ele chega aos discípulos, os discípulos não conseguiram resolver o problema. E esse homem se abateu. Agora, o que eu acho lindo nessa passagem é que, quando esse homem se entristece, Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, Jesus pergunta para ele: o que é que está acontecendo? E ele diz: não, mestre, é que eu tenho um filho, né, que tem um espírito mudo. E esse espírito, quando pega ele, né, faz ele cair espumando e se batendo, né, joga ele nas pedras, nas águas, no fogo, porque esse espírito quer matar ele. E eu trouxe para os seus discípulos expulsar e eles não puderam. Aí ele vira para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa por ele, faça. Por quê? Porque diante daquela situação que ele está vivendo, ele não sabe mais nem quem pode, nem se alguém pode, entendeu? Ele já não acredita mais. Ele está numa situação que ele já se decepcionou tanto com tudo e com todos, que quando ele chega para Jesus, ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, faça. Jesus vira para ele imediatamente, transfere toda a responsabilidade daquela obra para ele, dizendo: tu podes crer? Porque se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Naquele momento, eu acredito que aquele homem olhou para dentro de si, fez uma autoanálise e decidiu ser sincero com Jesus. Por quê?
porque ele disse: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Com outras palavras, eu creio, mas a minha fé não é tão grande assim. A minha fé talvez não seja suficiente. Então, me ajude mesmo assim. E sabe o que Jesus fez? Mandou ele trazer o menino. E quando ele trouxe o menino, Jesus repreendeu aquele espírito imundo. Sabe o que aconteceu? O menino caiu no chão como morto. Tem momento da nossa vida, irmãos, que nós vamos trazer essa situação para Jesus e aparentemente, a princípio, vai parecer que as coisas pioram ao invés de melhorar, né? Só que quando todo mundo estava olhando e dizendo: meu Deus, agora o menino morreu, né? Jesus pega ele pela mão, põe em pé, liberto e entrega ele para o seu Pai, são e salvo. Queridos, é esse Deus que nós servimos. Um Deus que só quer que você seja sincero com a sua fé. Pastora, mas eu não tenho essa fé de ver um morto ressuscitar. Eu também não sabia que tinha, até eu precisar do milagre, né? Pastora, mas eu não tenho essa fé de ver um câncer ser curado. Eu também não sabia que tinha, até o dia que oramos e Deus curou. 1, 2, 5, 10, 15, 20 câncer. Entendeu? Por quê? Porque é Deus que faz, não somos nós, irmãos. É Deus. Nós só temos que fazer a nossa parte. Mas sabe qual é o problema da igreja? Eu vou contar para você. É que muitas vezes a gente ora, mas não acredita que Deus pode fazer aquilo que nós estamos pedindo. Não parece contraditório isso, irmãos? Parece, né? Porque você ora para Deus curar, mas você não crê que Deus pode curar. Você ora para Deus libertar, mas você não crê que Deus liberta. Pastora, não é possível isso. Eu vou dizer para você que é. A Bíblia nos fala que Herodes já tinha matado Tiago. E percebendo ele que isso agradava o povo, né? Que se dividiram entre o cristianismo e a oposição, vamos dizer, ele pensou: vou continuar matando os cristãos, principalmente os líderes religiosos. E aí ele manda prender Pedro, né? Tá lá em Atos capítulo 14. Ele manda prender Pedro, no intuito do quê? De matar Pedro também. Só que chegou o dia da Páscoa. E aí ele não pode fazer isso. Por quê? Porque se ele faz isso, ele vai causar uma rebelião muito grande, né? Porque ele vai contra o princípio cristão. Então ele vai criar problema com as pessoas da fé. E aí ele pensa assim: eu não vou matar hoje, deixa passar a festa, né? Amanhã a festa termina, aí a gente conclui a nossa obra. E a Bíblia diz que estando Pedro preso na prisão, guardado por soldados, preso em grilhões, a Bíblia diz o quê? Que o povo de Deus se reuniu para orar na casa de Maria, né? A mãe de Tiago. E lá eles estão orando, estão clamando, oraram a noite inteira. Fizeram uma vigília naquele dia. Oraram muito, para quê? Para Deus livrar Pedro da prisão. Não era isso que eles estavam pedindo? Para Deus livrar Pedro da prisão? Pois bem, enquanto eles estão lá orando, aquela noite inteira, orando e clamando, a Bíblia diz que Deus envia um anjo lá na prisão, que chega na prisão, toca em Pedro
desperta Pedro e fala para ele calçar a sandália, né, e colocar a capa e seguir ele, porque quando ele toca, automaticamente os grilhões se rompem. E aí Pedro faz o que o anjo está mandando, e quando o anjo vai saindo, Pedro vai atrás. E aí Pedro vê que aquelas portas, né, aqueles portões de ferro, né, enfim, se abre, como se, né, e Pedro vai seguindo, e a outra porta abre de novo, e ele vai seguindo o anjo, até que ele deu conta que ele estava onde? Na rua. Quando ele se dá conta que está na rua, que ele olha, cadê o anjo? O anjo tinha ido embora, tinha sumido, desaparecido diante dos olhos dele. E aí ele deu conta de que não era um sonho, porque ele achou que estava sonhando, que realmente ele estava livre. Então o que ele faz? Ele vai para a casa de Maria, onde eles estavam orando. Porque deveria ser ali um ponto de referência. Provavelmente aquele lugar era uma casa de oração, não era a primeira vez que ele se reunia, de forma que quando Pedro saiu dali, já sabia que indo para lá, encontraria os irmãos lá em oração. Só que quando ele chega lá, a porta está o quê? Fechada. Aí ele chega e bate na porta, né? Quando ele bate na porta, uma menina chamada Rod vem, olha pela fresta da porta e reconhece que é Pedro que está ali. Então ela de alegria não abre a porta, ela volta correndo e vai falar para os irmãos que Pedro está ali na porta batendo. E sabe o que eles dizem? Não pode ser. Não é Pedro, deve ser o espírito dele. E ela disse, não, é Pedro sim, venha ver. Aí eles vão, abre a porta e Pedro entra. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá dentro daquela casa, ele vai contar como Deus tirou ele daquela prisão. Amados, o que eu vejo nessa passagem bíblica? Que muitas vezes nós temos uma fé, né, que oscila. Nós temos uma fé condicional. Nós temos uma fé limitada, né? Por quê? Porque nós oramos, mas na hora de pôr a nossa fé em prática, por algum motivo, a gente duvida. O que eles queriam? Não era Pedro livre? Agora Pedro está do lado de fora da casa, querendo entrar, e eles dizem, não é possível. Irmãos, vamos nos libertar da hipocrisia espiritual. Vamos vencer essa malignidade, sabe? Que é o roubo espiritual. Vamos crer de todo o coração. Não importa se a nossa fé é grande ou ela é pequenininha do tamanho de um grão de mostarda. Mas vamos ser verdadeiros naquilo que a gente acredita. Porque quando nós tivermos sinceridade na nossa oração, quando nós formos verdadeiro, intenso na nossa oração, não importa o tamanho da nossa fé, importa o tamanho do nosso Deus. Verdade. Porque se Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, né? Ela já é suficiente para a gente ordenar esse monte que lance daqui para o mar e assim será feito. Então, irmãos, para nós recebermos o milagre de Deus, nós só precisamos crer. E se a nossa fé não for suficiente, não vamos mentir para nós mesmos. E nem vamos mentir para Deus, porque a Deus ninguém engana. Vamos fazer como o pai desse menino lunático. Vamos confessar a nossa fraqueza, a nossa incredulidade. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Com outras palavras, eu creio, mas se a minha fé não for suficiente,
Me atenda mesmo assim, porque eu preciso desse milagre. Amém. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. A Érica Calheiro está pedindo oração. Ela está dizendo, pastora, peço oração pela minha mãe. Ela tem uma causa no INSS e também pela saúde dela. O nome dela é Simone. Vamos estar orando sim, Érica, em nome de Jesus. A Vilma Menezes também está assistindo. A Nena Oliveira entrou ali. A Maria dos Anjos. Maria dos Anjos tem tanto testemunho para contar, Maria. Você tem que vir uma hora aqui na minha casa compartilhar tudo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família, viu? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, Nena. Deus te abençoe grandemente, viu? Em nome de Jesus. Eu vi que a Luciene também passou por ali, deu a paz do Senhor para nós. Paz do Senhor, queridos, para todos vocês, viu? Em nome de Jesus, para nós é uma alegria muito grande estar aqui na minha casa, esse lugar simples, humilde, né? Aqui no meu sofazinho, e as pessoas que Deus traz aqui para a gente contar a bênção. Tem paz, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, queridos, né? Nós vamos estar orando. Se alguém ainda quer colocar o seu pedido, você tem tempo enquanto eu passo aqui o endereço da igreja, os dias de culto. Pastor G, ele passou por ali. Eu acredito que deve estar assistindo, mas já está lá em cima, né? Glória a Deus. Eu vou dar um recado para ele. Dá um recado para o Pastor G. Ô, Pastor G, você lembra daquelas 3 vidas que teve lá? Do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Então, glória a Deus, né? Aquelas 3 vidas, eles saíram das drogas, eles vendiam. Glória a Deus. Vendiam, né? E hoje aquele moreninho que o senhor orou, ele já está trabalhando. Olha que bênção. A mocinha que estava lá também com ele, eu estava vendendo, eu encontrei com eles essa semana, né? Aconselhei, conversei com eles. Ela falou, tia, não quero mais essa vida para mim não. Glória a Deus. Deus. Dessa vida. Amém. Outro rapazinho foi para São Paulo, tá trabalhando. Então, aquele dia, esses 3 aí, foram tocados, né? Olha aí, pastor, não ficou em vão, tá vendo? Era pouca gente ali, né? Não tinha tanta gente como os primeiros eventos que a gente fez. Mas olha que maravilha saber que Deus agiu, né? Salvou almas ali, que não foi uma coisa de emoção só do momento, né? Porque a princípio a gente pensa assim, será que vai permanecer? E é tão bom a gente saber que eles procuraram o caminho, né? Para poder seguir o Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Primeiramente a Deus e ao pastor G, que também fez a oração. Foi lá nos banheiros, conversou com um deles lá, né? Então, aquela turminha ali, que estavam tudo, sabe, naquele dia, graças a Deus eu tinha orado também, pedindo a Deus para poder eles saírem. E eles ontem me confirmaram. Ontem eu vi os 2, né, o casalzinho, e ele disse, tia, não quero essa vida pra mim, estou trabalhando. Deus seja louvado. Eu tô chegando do mercado agora, comprei minha comida com o dinheiro do meu trabalho. Glória a Deus, olha que maravilha. Então eu tenho que se agradecer. Vai mais vezes, hein, pastor? A gente precisa fazer mais. O ano que vem a gente vai se programar, fazer o encontro, né? Que é o Setembro Amarelo contra o Suicídio, com mais participação dos irmãos também, com mais, né, envolvimento das igrejas, porque a gente se preparando com o tempo, dá para fazer um trabalho mais amplo, né? E o pastor G, Deus levantou para ganhar almas, né? Você vê que aonde ele vai, as pessoas se rendem mesmo, graças a Deus por isso. Que Deus continue abençoando o ministério Majestade Divina, amém? Toda vez Glória que a Deus. Ele sempre ia lá, ele não deixou mais de ir, né? Mas ele sempre ia lá, fazia culto lá, com aquela moça, Kelly.
Sim, Kelly Salles. Isso, ele sempre é lá. Glória a Deus. Eu acho que até ele até me conhece assim, devido pro uniforme, porque toda vez que tem... Tá lá, eu tô trabalhando, eu largo tudo e vou lá. Glória a Deus, amém. Eu acho que ele já me conhece no terminal, pastor, porque toda vez que eles estão lá, eu gosto dessa banda. Aí eu largo tudo lá e levo vai dar glória a Deus. E levo almas para eles orarem lá. Glória a Deus, amém. Eu acho que ele me conhece. Então, um abraço, pastor G. Amém. Tem alguém ali pedindo oração, né, pro Vitor, pela Mariana, que são filhos. Que Deus possa abençoar grandemente. Vou passar os dias de culto, irmãos, o endereço da igreja, para quem que desejar fazer uma visita, né, participar com a gente. Nós temos culto toda terça-feira, culto de oração, onde somos ministrados pela palavra de Deus. Depois temos um tempo, né, para orar uns pelos outros, orar buscando o revestimento de Deus para nossa vida. Porque sem oração o crente não vence, né, irmãos? O crente nesses dias agora tem que andar de joelho na presença de Deus. Então, se você gosta de orar, é meu convidado toda terça-feira para estar conosco, tá? Sexta-feira, culto de libertação, né? Está ali a pastora Maria José me ajudando e a gente está fazendo essa obra. Se você quiser levar alguém da sua família, né, para receber uma bênção, ouvir uma palavra, enfim, né, a oportunidade. E domingo a campanha da família, irmãos, que é uma bênção, bastante família nova chegando, graças a Deus por isso, né, contamos com vocês para estar lá, levar sua família também, porque Deus está curando, libertando, salvando, restaurando vida, lar, casamento, ministério, enfim, né? Você é meu convidado. Horário de culto, irmãos, terça e sexta, às 19h30. Aos domingos, às 18 horas. Conto com vocês, tá? Gostaria também de aproveitar essa ocasião de estar aqui, né? Que eu acredito que já tem só mais uma semana para mim falar. Esse mês de novembro agora, dia 3, uma segunda-feira, nós vamos ter a 11ª Santa Ceia de Pastores e Líderes e Obreiros, né, de Atibaia e região, né, na Igreja Jesus é Vida, tá? Nós vamos ser ministrados com uma palavra poderosa para a liderança. Depois vamos terminar o culto participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, onde um dos pastores presentes, aquele que Deus direcionar, vai estar ministrando para nós a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Vai ser o 11º, né, encontro da liderança, né, do povo de Deus na nossa igreja. E eu conto com vocês, amados, para ir e para participar. Você que de cooperador até apóstolo, né, tiver condição de estar conosco, venha, porque sempre vem gente de vários lugares, vem de Mariporã, vem de Nazaré, vem de Jundiaí, Campinas, Bragança, até de São Paulo já veio, né? Então eu conto com vocês, irmãos, aqui da região, né? Bastante pastor também participa e eu creio que vai ser uma bênção, porque a gente já vem se preparando algum tempo para isso. E eu vou ficar muito feliz em receber você e o seu corpo de obreiro lá, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Então, coloque aí na sua agenda, dia 3 de novembro, uma segunda-feira, às 19h30, na IEMP Jesus é Vida. Endereço, Rua Guanabara, 173, Jardim Cerejeira, Atibaia, São Paulo, ao lado da Escola Padre Mateus. Não tem como errar, né? Não tem como errar, irmãos, tá? Agora nós vamos estar orando para encerrar, né? Eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais essa oportunidade. Semana passada eu não consegui, por motivo de estar fazendo a obra de Deus também. Quando cheguei já estava bem tarde, né? Deixei passar, mas não é a nossa intenção, né? Parar com esse trabalho, tá, irmãos? Já estamos de antemão comunicando que, se Deus permitir, quinta-feira que vem estaremos aqui no mesmo horário para
que outra pessoa tenha a oportunidade de compartilhar suas bênçãos. Então, como a gente vai orar e encerrar, você tem mais alguma coisa para dizer? Não, só agradecer. Só agradecer. Louvado seja Deus. Amém. Muito feliz. Juliano está pedindo oração pela família dele. Vamos orar por todos os pedidos, né, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eu te glorifico nesta noite por esta oportunidade de estar aqui, Senhor. Deus, por mais uma vez o Senhor nos concedeu esta graça. E eu louvo o teu nome hoje com o testemunho da nossa irmã Nilza, Pai. Ó Deus, uma pessoa, Deus, que o Senhor, ó Deus, chamou, como foi feito com Abraão, Senhor. Num tempo, Senhor, ó Deus, em que a fé, ó Deus, do povo estava em baixa. Num tempo, Senhor, em que as pessoas adoravam deus pagãos. Num tempo, Senhor, ó Deus, que ninguém ouvia mais, ó Deus, o Senhor falar. E o Senhor chamou ele no meio da sua parentela. E o Senhor escolheu ele, Pai, fez promessa para ele e conduziu ele por um caminho, Pai. Ó Deus, de bênção, de vitória, do qual ainda hoje, Pai, ó Deus, a obediência desse homem, ó Deus, tem dado oportunidade a tantas pessoas. Senhor, a Nilza foi chamada nas mesmas condições, quando toda a sua família, Pai, ó Deus, estava, Senhor, ó Deus, Pai, servindo a outro Deus, andando em outros caminhos. Ó Deus, aonde a mãe dela, Pai, ó Deus, já comprometida com a fé, ó Deus, no espiritismo, na prática pagã, Senhor, já tinha comprometido ela, dizendo que ela seria a sucessora, que ela que daria continuidade à missão dela, Pai. E o Senhor, ó Deus, Pai, falou o coração dela, que não era isso que o Senhor tinha para ela. E eu louvo o teu nome, Pai, porque mesmo diante de toda a resistência do inimigo, de toda a luta, de toda a afronta, de toda a opressão que Satanás trouxe sobre a vida da Nilza, Pai, ela decidiu, escolheu servir o Senhor. Deus, e eu te glorifico por isso, porque hoje ela está na tua casa, Pai. Hoje ela já passou pelo processo da libertação. Hoje já foi quebrado vínculo, já foi desfeito pacto. Hoje ela tem um compromisso de fé contigo, Senhor. Ó Deus, e o que eu peço para o Senhor é que o Senhor cada dia mais fortaleça ela e capacite ela a cumprir, Senhor, esse ministério que o Senhor deu para ela de ganhar almas. Deus, que ela continue sendo evangelista, que ela continue falando do seu amor para aqueles que ainda não conhecem, levando a palavra de fé, de esperança para aqueles que não conhecem, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Continua abençoando ela, a sua saúde, a sua vida, a sua casa, a sua família. E a obra que o Senhor começou nela e através dela, Pai, seja abrangente sobre a sua parentela, de forma que não só ela, mas todos os demais possam ser alcançados. Porque a tua palavra diz: crê, serás salvo, tu e a tua casa. E eu creio, Pai, que no tempo oportuno o Senhor vai cumprir essa promessa na vida da tua filha. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, ó Deus, pela obra do teu Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, por cada vida que o Senhor tem colocado, Senhor, aqui nessa live, que de uma forma direta ou indireta tem participado. Pessoas que estão, Senhor, sendo alcançadas agora, através desta oração, lares, famílias, ministérios, casamentos, Pai, que estão sendo restaurados pelo poder do nome de Jesus.
porque eu creio, Deus, que uma unção de cura está sendo derramada agora. Eu creio que não é em vão que nós estamos orando aqui, Pai. Não é em vão que nós estamos aqui nesse tempo, falando do teu amor, falando da tua palavra. Não é em vão, Senhor. Há pessoas que estão sendo libertas agora. Deus, em nome de Jesus, e eu creio, onde tiver alguém, Senhor, enfermo, seja de corpo, de alma, de espírito, da mente, do sentimento, das emoções, não importa, o Senhor é Deus, vai agora contra todo esse mal, desfaça essa obra maligna, Senhor, em nome de Jesus. Onde tiver alguém vitimado por obras de macumba, de bruxaria, feitiçaria, magia negra, por obras de vodú, de magia branca, de encantamento, não importa, Deus, repreenda todo esse mal, em nome de Jesus, Pai. E onde tiver, Senhor, um trono levantado na vida, no lar, no coração, ó Deus, de alguém, Pai, no ministério de alguém, ó Deus, que não seja para ti, faça cair por terra agora. Destrona, Senhor, todo principado, todo poder do inferno, toda atuação do mal, destrona agora. Ó Deus, todo espírito de mentira, toda obra maligna do inferno, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus, Pai, que tem poder de destruir o palco de Satanás, porque Satanás não tem púlpito. Então, se ele estiver usando algum púlpito da igreja, Senhor, faz cair por terra esse mal agora. Onde ele estiver enganando, Pai, mentindo, faz cair por terra. Tira a máscara do diabo, Pai. Seja envergonhado Satanás e seus demônios, mas não seja envergonhado o teu povo. Seja confundido o inimigo, mas não seja confundido o teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu creio num Deus justo que faz justiça, Pai. Pelo pobre, pelo oprimido, pelas viúvas, pelos órfãos. Eu creio num Deus poderoso, Pai. Ó Deus, que tem poder, Senhor, de ir onde eu não posso ir, fazer o que eu não posso fazer. Então eu te peço nesta noite, visita os enfermos, Senhor, de corpo, de alma. Senhor, visita agora os acidentados, queimados, afogados. Pai, visita agora os viciados, Pai. Oh, Jesus Cristo e amado, onde tiver alguém, Senhor, oprimido, deprimido, possuído pelo mal, leva agora a libertação em nome de Jesus. Deus, para a glória do teu santo nome. Eu creio, Senhor. Eu creio que enquanto eu estou orando aqui, o Senhor está curando, Pai. Eu creio que enquanto eu estou orando aqui, o Senhor está tocando pessoas que têm caroços, tumores malignos, benignos, não importa, Pai. Cisto, seja o que for, na coluna, no quadril. Oh Deus, não importa, na mama, na próstata, seja onde for. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Deus, assim como o Senhor fez na vida da Raquel, que na semana passada contou aqui, que voltou no médico, fez o ultravaginal, por causa daquela hemorragia de 60 dias sem parar. Ó Deus, e depois da oração, o médico disse que ela não tinha mais nada no útero, a não ser uma cicatriz de uma cirurgia que nunca ela fez, Pai. Mas que eu creio que enquanto nós orávamos aqui, o Senhor fez na vida dela. E eu te glorifico
por isso, Pai, porque eu sei que o Senhor faz. Não é surpresa para mim que o Senhor faz, Pai. O Senhor operou a minha neta no ventre da minha nora. O Senhor fez maravilha acontecer. O Senhor abriu a madre de pessoas que eram estéril, que gerou filhos. Deus, então eu pergunto, o que o Senhor não pode fazer? Somente o que o homem não crê, ou o que o homem não queira. Então, meu Deus, aonde tiver alguém agora, com seu coração voltado para Ti, crendo que pode receber a libertação, que o Senhor faça essa obra agora. Visita os hospitais, as UTIs, as CTIs, o centro cirúrgico, as emergências, as enfermarias, os ambulatórios, pronto atendimento, onde tiver, Senhor, necessidade, vai agora e põe as tuas mãos, Senhor. Põe as tuas mãos. Que não seja a mão dos médicos, mas a mão do Senhor para curar. E que vidas venham, Senhor, testemunhar dos seus milagres. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, é o que eu te peço nesta hora. É o que eu te peço, Senhor. Vai tocando agora na vida dessa pessoa que está sofrendo, Pai, com essa depressão. Essa pessoa que está em crise de pânico. Essa pessoa que está com crise de ansiedade, Pai. Ó Deus, essa pessoa que não tem, Senhor, paz no coração, paz de espírito, que não consegue dormir de noite, Pai, que alguma coisa pega na garganta dela, repreende essa opressão maligna, esse demônio que não deixa essa pessoa ter paz. Senhor, essa pessoa que ouve vozes, essa pessoa que tem visão do mal, pressentimento, pessoas que sentem a influência do mal, Senhor, nas suas vidas, que acha que nunca está sozinho, que sempre tem alguma coisa acompanhando. Repreenda esse espírito de encosto, esse espírito familiar, Pai. Repreende agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita a Meire, a filha da irmã Neuza, Pai. Ó Deus, que nós oramos essa semana, que estava em crise. Deus, eu quero crer que ela já está melhor, que o Senhor já colocou as tuas mãos, Senhor. Deus, eu oro pelo Rodrigo, esposo da nossa irmã Wanda, Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe ela, a família dela. Oro pela Silmara, que estava passando luta, Pai, por causa do filho Gabriel, que queria viajar a qualquer custo para o Rio de Janeiro, dirigindo um carro, Pai, por causa do pai que quebrou a perna lá, e a tua filha entrou em desespero, Senhor. Deus, repreende esse mal, repreende a fúria de Satanás. O inimigo quer desestruturar o teu povo, Pai. Satanás usa de todo tipo de argumentos, situações, calúnias, acusações. Ele quer de toda maneira, Senhor, tirar a paz do teu povo. Ele quer destruir a nossa fé. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu louvo o teu nome, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem mostrado que o Senhor é conosco, Pai. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém, Pai. Quero te agradecer pela vida do Pedro, essa criança, Pai, filhinha da Gabriela. Deus, que o Senhor abençoe, que ele fique bem, que ele melhore significativamente, Pai. Que seja testemunho para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, oro pelo culto de libertação amanhã, pelas pessoas novas que estão chegando na igreja, pelas famílias que o Senhor está alcançando. Oro pela família da Nilza que está aqui, Pai, pelas suas filhas, sua mãe, que eu creio que o Senhor vai alcançar, Pai.
Senhor vai agir, porque eu creio em nome de Jesus. Oro pela minha casa, meus filhos, pela família dos meus filhos, cada um deles, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Continue conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos encerrar. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui com outra oportunidade de dar testemunho e contar bênçãos, né, em nome de Jesus. E eu aguardo a sua visita. Você mora próximo, mora em Atibaia ou região, tem condição de vir, vou ter muita honra em receber você, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor, eu queria ir, mas eu moro longe. Por que que eu digo isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que assistem a nossa live que tá lá nos Estados Unidos. Outros estão lá na Argentina, né? Em Portugal. Aí não tem como vir, né? Mas se você tem condição de vir, venha. Não tem? Procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Tá bom, meus queridos? Uma igreja que tenha compromisso com Deus, com a palavra de Deus, que realmente ame as almas e se preocupe não em encher a igreja, mas em povoar o céu. E segue direitinho em nome de Jesus. Se você é crente, continua sendo crente. Se não é, ainda dá tempo de aceitar Jesus. Aliás, eu quero perguntar, se tiver alguém aí que queira aceitar Jesus, ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou, ainda há uma oportunidade de salvação para você. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Simplesmente dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, entrego a minha alma a Ti, Senhor, e peço perdão dos meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida para que eu possa ser salvo. Se você fizer essa oração com fé, com convicção no seu coração, pode ter certeza que você estará arrolado ao rol daqueles que vai herdar a vida eterna. É só isso, pastora? Não, claro que não. Esse é o primeiro passo. Agora, daí até o céu, tem uma jornada de fé. Aí, para você conseguir, você precisa de estar debaixo de uma autoridade espiritual, dos cuidados de um pastor, né? E membrar numa igreja. Amém? A Valéria entrou ali. A Valéria é uma bênção. Ela é a avó da Nenezinha, que não batia mais o coração no ventre da mãe, né? E nós oramos e Deus fez a obra, o coraçãozinho voltou a bater, a Maísa nasceu. Eu quero conhecer a Maísa, Valéria. Traz ela para nós conhecer. Fala para sua filha, tá bom? Vou ficar muito feliz de poder conhecer pessoalmente sua filha, sua netinha. Então é isso. Nós vamos estar encerrando então. Vamos orar o Pai Nosso para encerrar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, até a próxima live. Se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor. Em paz.